Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Assim nós nos colocamos aos cuidados dele para recolher da sua parte a divina misericórdia. Peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Damos a gratidão a Deus por esses 25 anos do sacramento do matrimônio. Agradecemos ao Senhor que permitiu que um pudesse edificar o outro na graça que o sacramento nos oferece, assisti-los em tudo que é necessário em favor da sua vida. Nós agradecemos, assim também como nós glorificamos a Deus, que nesta madrugada acolheu o Padre Francisco de Assis. Ele é filho do Pacheco, da Clara, a família dele morava ali perto do Confesso da Avenida, ali próximo, e ele era membro lá da paróquia da Catedral. Foi ordenado aí na Catedral um tempo atrás, dos padres chavistas, e faleceu nesta madrugada. Então, nós pedimos ao Senhor que o acolha na eternidade. Assim também a Isabel França, sétimo dia do seu descanso eterno, nós colocamos também com os familiares a nossa gratidão a Deus que acolheu estes nossos irmãos na eternidade. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à nossa Igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus e convosco e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. E Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma palavrinha só do Padre Francisco de Assis. Ele era paroquiano da catedral, a vocação dele veio da renovação carismática católica. Ele também participou uns tempos lá do Rainha da Paz, junto com os outros, ainda que estão na pastoral, nos ministérios, nos movimentos, aqui em Itapeva, nas paróquias. Tem muitos amigos aí. O pai dele faleceu algum tempo atrás, o Pacheco, e a mãe Clara está com as suas irmãs. Ele é padre dos Javistas. É uma congregação que veio muito forte com o carisma da renovação carismática católica. Ele não estava bem, teve um problema intestinal esses dias, depois uma cirurgia e também AVC, e nessa madrugada ele fez a sua Páscoa. Então rezemos pelos seus familiares, pela sua mãe e pelo descanso eterno do Padre Francisco. Meus caros, quando nós escutamos na solenidade de São Pedro e São Paulo, o capítulo 12 do Atos dos Apóstolos, Pedro era consolado pelos irmãos e eles enviavam constantemente a ele notícias: nós estamos com você nas orações. E o Senhor foi providente para o Pedro e libertou da prisão. Os dois testemunhos pertencem à nossa fé. Não esquecer dos irmãos, de modo especial daqueles que estão ausentes por alguma necessidade ou pela fragilidade da própria humanidade. Aqui foi a violência para com os membros da igreja, entre eles Pedro. E Pedro disse: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Por isso que o salmo de hoje, nós respondemos a primeira leitura dizendo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Meus caros, depois desse testemunho do apóstolo Pedro, nós temos o testemunho do apóstolo Paulo à comunidade, ao amigo Timóteo. E ele vai dizer nesse capítulo 4: já está chegando o momento, mas uma coisa devo dizer a vocês todos: o que era necessário fazer, eu fiz. O que faltou da minha parte, Jesus completou. Agora, cabe a dizer que guardei a fé depois de todo o serviço, de tudo que eu passei, porque a vida do apóstolo Paulo não
foi simplesmente uma vida de rosas, de perfumes, mas de grandes desafios. E Jesus disse a Ananias, que cuidou de Paulo um bom tempo, disse a Ananias o seguinte: você cuide sem receio, porque Ananias conhecia Saulo, e Saulo era perseguidor dos cristãos, levou alguns à morte. E Ananias disse: será que o Senhor não está enganado? O Senhor não escolheu? Será que o Senhor não alcançou um homem errado? Porque esse homem só trouxe pavor para nós. E Jesus disse a Ananias: você cuide, zele pela vida, porque ele dará testemunho do meu nome ainda. E nós encontramos então, meus queridos, Saulo totalmente tomado dessa presença magnífica de Jesus, a tal ponto de dizer: agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele fala que foi libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele eu devo glorificá-lo por todo o bem que ele me fez. Assim nós ficamos com esses dois testemunhos, que ao nosso ver, às vezes poderíamos dizer: mas é tão pouco. Você, para saber da profundidade, basta abrir o Atos dos Apóstolos, as cartas de Pedro, e você verá o quanto que o Espírito de Deus foi providente para com Pedro. Quando você mergulha a sua vida nas cartas de Paulo, você encontrará um homem nitidamente humano, assumindo toda a sua fragilidade, a sua fraqueza, e muitas vezes dizendo: eu não sei o que dizer, porque eu almejo, quero, desejo todo o bem, e às vezes acabo praticando mal. Mas o Senhor é maior. Ele vai revitalizar este homem que por hora caminha sem saber para onde vai, praticando mal que não quero fazer e deixando de fazer o bem que gostaria tanto de que já estivesse acontecido. Por isso nós encontramos nele este homem necessitado, e que antes era de fato muito orgulhoso, mas agora nós encontramos um servo de Deus. E muitas vezes a comunidade é prestativa para com Paulo. Fazem coletas, ofertas, para que ele possa levar adiante a missão de evangelizar. Por isso que hoje, neste domingo, toda a igreja do mundo inteiro, ela faz uma coleta, nós chamamos de óculo de São Pedro, que é a oferta de São Pedro. E essa coleta é enviada a Roma, para que o Santo Padre faça, diante das tragédias, diante dos sofrimentos humanos. Ele envia, tem um cardeal lá chamado esmoleiro, que envia as esmolas, as ofertas, e esse cardeal tem levado essas doações. As doações recentes foram UTIs, ambulâncias para as crianças da Ucrânia e depois também de Gaza, foram enviadas já quando do Papa Francisco. Então, também este Papa Leão continuará esse serviço da caridade, que é o seu. Então, essas ambulâncias todas que foram entregues para esses dois grupos necessitados, tem o suor do seu trabalho, tem a oferta da igreja que você participa, que é a Igreja de Cristo. Meus queridos, nós assumimos com grande alegria de Jesus a igreja. Quando nós somos batizados, nós somos incorporados a Cristo. E daquele dia em diante, nós não dizemos mais que a igreja é minha, a nossa igreja.
Até falamos isso de forma afetuosa, carinhosa. Mas da forma cristã, nós sabemos que a igreja é de Cristo. Não é de Paulo, não é de Pedro, mas é de Cristo. E Paulo e Pedro são de Cristo, e nós também. E nós assumimos essa identidade da igreja porque foi Ele que entregou a sua vida para salvar os membros da igreja, da sua igreja. E Ele constituiu alguns homens que eram pecadores frágeis como nós. Se você olhar a trajetória de Pedro, por exemplo, o medo, mas o medo não nos afasta do apostolado. Mas os nossos pecados, os nossos erros, ainda assim somos buscados por Jesus. Olha para a vida dos discípulos. Olha para eles. Então Pedro chega num momento que tão próximo, de repente o medo invade a vida dele. Ele diz à mocinha que trabalhava na casa, saiu ali da casa, viu Pedro sentado perto da fogueira, e foi a noite que Jesus foi preso, e a mocinha disse a Pedro: você também estava com ele. E Pedro disse: não conheço, eu não conheço. Vocês vejam o que é a escolha do homem e não da sua fragilidade. Jesus não deixa Pedro de lado de maneira alguma. Ele vai tê-lo, ele vai escolhê-lo. Ele não renuncia a Pedro. Pedro estava com medo. Jesus nos conhece profundamente e sabe por que nós somos fragilizados. Às vezes nem nós sabemos. E Ele escolhe o homem, o humano, a mulher. E Ele escolhe porque Ele ama profundamente. E sabe que da maneira que nós olhamos para Cristo, nós somos capazes de deixar que Ele faça de nós uma obra nova. Por isso, meus irmãos, vocês escutaram essa resposta de Pedro. Então, eu sei quem de fato tu és. Tu és o Messias. E Jesus diz: olha, feliz és tu, porque não é um humano, mas foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Por isso você vai edificar a minha igreja. Este é o convite, meus queridos, para todos nós. Você pode continuar ligando tantos e tantos irmãos nos céus, se você conceder a graça do perdão. Quando nós olhamos a fragilidade humana maior do que o próprio humano, nós não conseguimos perdoar. Quando você olha o humano e vê que a fragilidade é um cisco, um esmalte de unha, então daí você diz: de fato, ele merece o perdão, porque nem ele, nem eu sabemos de onde vem essa erva daninha, mas sabemos que ele é o tronco, o galho de onde vem os brotos, e esse galho está intimamente ligado ao tronco, que é Cristo nosso Senhor. Por isso você pede a Jesus constantemente que Ele nos mantenha assim, irrigados pelo seu amor, conduzidos, orientados pelo seu Espírito, que não falte a nós essa grata satisfação do pastor que cuida das suas ovelhas. Meus queridos irmãos, o Paulo e a Poliana estão celebrando conosco a alegria dos 25 anos. Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira que nós celebramos. Então a leitura do Evangelho dizia assim: esse coração, quando foi ferido, daí saiu água, criatura de Deus. A humanidade dos homens, o Senhor. Aí saiu a vida de Cristo, e a vida de Cristo é os sacramentos. E nós temos 7 sacramentos na igreja, e eles
estão vivendo deles. Esse sacramento significa dado a quem tem fé. A teologia, que é o estudo das coisas de Deus, somente é capaz de fazê-la quem acredita em Deus. Caso contrário, não o faz. Não basta paciência. Mas quem acredita mergulha a sua vida naquilo que nós não podemos ver. O sacramento também é assim. O sacramento é o cuidado de Deus que foi providente para conosco. Providência da Poliana para o Paulo, da Paulo para a Poliana, mas que podem cuidar. O que sobra de nós? Os cuidados. Por isso que nós pedimos a Deus, na pessoa deles, que você também seja de fato edificado, que você tenha essa graça de Deus para suportar os momentos todos que o Senhor concede a nós, porque nós necessitamos desse sinal eficaz da presença de Deus no meio de nós. É o sacramento. E esse sinal nos acompanha desde que nós nascemos até que nós nos encontramos face a face com o Senhor nosso Deus. Então, que Deus conceda a vocês vida longa e que vocês vivam esta graça que o Senhor concede aos cristãos. E que sagrado no coração de Jesus, São Pedro e São Paulo, zelem com a sua intercessão pelas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos santos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Recolhei, Pai de misericórdia, no nosso coração, as nossas orações que estão aqui no altar, os nossos pedidos, nós fazemos porque confiamos em vós. Recebemos juntos. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades desse mundo, a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele nos livre de todo mal. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade, para que viva em paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Nós glorificamos a Deus que acolheu a Isabel há 7 dias
vereadores que foram vendo hoje, os ministros Jefferson, Menino, fizeram as épocas, assim também o Padre Francisco, esses irmãos todos que foram lembrados por vós no início da Santa Missa, que eles descansem em paz, os familiares desses que são recentes, que recebam o conforto, o consolo que vem de Jesus, a fortaleza das nossas orações. Também aos irmãos que foram lembrados por vós, que estão necessitados de saúde, nós repartimos com eles todos a grata satisfação da Eucaristia. Também pedimos ao Senhor que abençoe os remédios, dê a eles o alívio da sua enfermidade. Participamos alegremente da vida do Pedro, Paulo, Arnaldo, da Olívia, da Clementina, da Inês, do Gustavo, que estão vivendo um tempo feliz do seu aniversário. Também pedimos a todos nós a graça que acompanha Paulo, a Poliana, nesses 25 anos da sua vida matrimonial, que seja para nós também merecimento receber a edificação que vocês recebem. Glorificamos a Deus pelo nascimento do Henrique e pela paz do mundo e por todos que nos concederam a graça da fé. Recolhei, Pai de bondade, no nosso coração as nossas orações. Nós fazemos porque confiamos em vós e fazemos por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanha as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas em honra para nós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós nos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela nossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Eduardo e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa misericórdia, dos nossos irmãos, irmãs, filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós nos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos
Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a Senhora da Piedade, a de seu esposo São José, e também os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os nossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão aos nossos santos nos louvamos. Aceitai como bondade a oração de vossos servos, também os esposos Oriana e Paulo, e de toda a vossa família, e por eles intercede. Como lhes deste chegar a graça do matrimônio, concedei-lhes também vida longa e feliz. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a voz ao Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção, graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Mistério da fé. Pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno, esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus Onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos dura no socorro. Lembrai-vos da vossa filha Isabel,
também dos nossos irmãos e irmãs que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Feliz de quem nele encontra a sua morada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardam para a vida eterna. Amém.
e louvores se tem a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Mateus capítulo 16, versículos 16 e 18. Simão Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Perfeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, e perseverando na atração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus, que vos firmou na fé apostólica, abençoe-vos e vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, sobre a qual se edificou a igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram o ensinamento pela cruz e outro pela espada. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Meus caros, vamos dizer a Nossa Senhora a nossa gratidão e tudo que ela tem feito e acompanhado cada um de nós em todos os dias da nossa vida, em todos os dias dos nossos afazeres, e colocamos nas mãos do Senhor também a nossa esperança e dizemos a Ele: nós queremos verdadeiramente tê-la como o Senhor nos tem, a nossa mãe, a nossa mãe. E por isso, rezo eu primeiro, infinitas graças vos damos, Santa Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Nós te agradecemos. Amparai-nos com o vosso manto sagrado e agradecemos a Jesus nosso Senhor, que nos permitiu glorificar a Deus na Santa Missa. Por isso, nós contamos sempre com a sua presença, como a senhora está aqui conosco hoje, sempre a nossa vida. Por isso, nós te saudamos, como de fato a senhora é para nós, Mãe e Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, a vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos pecados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gementes, chorando neste vale de lágrimas. E a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvis. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Meus caros, os ministros podem pegar o pacotinho das medalhas que estão lá no Sagrado Coração. Cada um pega o pacotinho, fica aqui na frente, pode pegar, já. Pode ficar aqui na frente para distribuir. Essas medalhas foram entregues no dia do Sagrado Coração, sexta-feira. Quem ainda não pegou e quer pegá-las, pode pegar com os ministros.
ministros. E o Maurício, que já levou a Mariângela lá no hospital, eles também atenderá, levou para os irmãos, os parentes e os enfermos, eles atenderão no hospital. Meus queridos, levai a todos a alegria e a paz. Ide em paz, e o Senhor Jesus sempre vos acompanhe. Que vocês tenham um domingo agradável, uma semana abençoada. Um abraço a vocês todos. Obrigado. Tu és a